Você já imaginou o que seria possível construir se tivéssemos uma tecnologia avançada e recursos infinitos? De estruturas que desafiam a física até conceitos visionários de engenharia, o universo está repleto de feitos tão incríveis que parecem saídos de um filme de ficção científica. Mas e se esses feitos fossem reais? Neste vídeo, vamos explorar algumas das maiores maravilhas da engenharia, das mais impressionantes já criadas pelo ser humano até as teorias mais futuristas que podem um dia se tornar realidade. Vamos falar sobre a esfera de Dyson, uma construção que poderia capturar toda a energia de uma estrela, e outros conceitos tão extraordinários que desafiam nossa imaginação, como buracos de minhoca ou máquinas do tempo. Prepare-se para descobrir um universo de possibilidades engenhosas que poderiam transformar o futuro da humanidade. Antes de começarmos essa jornada fascinante, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos sobre tecnologia, ciência e as inovações mais incríveis que estão por vir. Vamos nessa! A esfera de Dyson. O que é a esfera de Dyson? A esfera de Dyson é um conceito fascinante proposto pelo físico Freeman Dyson em 1960. A ideia original é de uma megaestrutura que envolveria completamente uma estrela, como o Sol, para capturar toda a sua energia. A estrutura seria formada por uma esfera ou uma rede de satélites, dispostos de maneira que pudessem coletar a radiação emitida pela estrela e usá-la para alimentar uma civilização avançada. Objetivo: criar uma fonte de energia praticamente ilimitada, aproveitando o poder de uma estrela inteira. Como funcionaria a esfera de Dyson? A esfera de Dyson não seria uma esfera sólida, mas uma rede de satélites ou painéis solares posicionados ao redor da estrela, com o objetivo de capturar toda a energia que ela emite. Esses painéis ou satélites coletariam a luz e outras formas de radiação, como radiação infravermelha, e as converteriam em energia utilizável. Sistemas de coleta. A ideia seria construir uma constelação de satélites que orbitariam a estrela e recolheriam sua energia. A energia coletada seria transmitida para planetas ou estações espaciais, fornecendo energia para uma civilização inteira. Desafios de sustentação. A estrutura precisaria ser extremamente grande, com dimensões que variariam de um simples painel ao redor da estrela até uma esfera completa, dependendo da visão do projeto. Implicações para a engenharia. Construir uma esfera de Dyson exigiria avanços incríveis em engenharia e materiais. Alguns dos principais desafios e benefícios incluem: desafios de construção. Escala colossal. A quantidade de materiais necessários para construir uma estrutura tão grande seria incompreensível com a tecnologia atual. Seriam necessários milhões de toneladas de materiais e um sistema complexo de mineração espacial para obter esses recursos. Sustentabilidade. A estrutura deveria ser autossustentável e capaz de reparar ou substituir partes à medida que o tempo passa. Também precisaria de uma proteção robusta contra meteoros e radiação cósmica. Controle de temperatura e gravidade. Proteger os satélites da intensidade da radiação estelar e controlar a gravidade nas órbitas ao redor da estrela seriam grandes obstáculos. Benefícios potenciais. Energia ilimitada. Uma civilização avançada poderia ter acesso a uma fonte de energia praticamente infinita, capaz de alimentar grandes colônias espaciais, naves espaciais e até cidades inteiras. Avanços tecnológicos. O processo de construção dessa estrutura poderia levar ao desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas de engenharia espacial que beneficiariam diversas áreas da ciência e da exploração. Teoria e viabilidade. Embora a esfera de Dyson seja uma ideia brilhante, ela está longe de ser viável com a tecnologia atual. Alguns dos maiores desafios técnicos incluem: proteção contra a gravidade estelar. O principal obstáculo seria a grande gravidade da estrela. A estrutura teria que ser projetada para suportar a atração gravitacional intensa, o que exigiria materiais extremamente fortes e flexíveis. Construção em grande escala. A quantidade de recursos necessários para construir uma estrutura dessa magnitude exigiria não só o uso de recursos espaciais, mas também um exército de engenheiros, robôs e ferramentas capazes de operar em órbitas e ambientes espaciais extremos. Evolução do projeto. Um conceito mais realista poderia ser a construção de constelações de satélites em vez de uma esfera sólida, permitindo a coleta de energia sem a necessidade de construir algo tão massivo. No entanto, isso ainda apresenta desafios em termos de coordenação e operação de satélites em grande número. A esfera de Dyson é um dos conceitos mais inspiradores e desafiadores para o futuro da engenharia espacial. Embora, atualmente, seja uma ideia mais teórica do que prática, ela serve como um lembrete de que, com o avanço da tecnologia, podemos um dia ser capazes de realizar feitos tão extraordinários quanto construir uma megaestrutura capaz de aproveitar toda a energia de uma estrela. A estação espacial em forma de anel, ou anel de O'Neill. O que é o anel de O'Neill? A estação espacial em forma de anel, proposta pelo físico Gerard K. O'Neill nos anos 70, é uma ideia visionária para criar uma colônia espacial em um habitat artificial localizado no espaço.
O conceito, a estrutura seria um anel gigantesco que giraria em torno de seu próprio eixo para criar gravidade artificial através da força centrífuga. A ideia é criar um espaço habitável em que seres humanos possam viver e trabalhar em um ambiente similar à Terra, com a gravidade necessária para a saúde humana. Objetivo: proporcionar um ambiente onde a humanidade possa viver em longos períodos fora da Terra, à medida que avançamos na exploração espacial e buscamos alternativas para a superpopulação ou a colonização de outros planetas. Como funcionaria? A estação de O'Neill seria formada por dois anéis giratórios grandes, com a gravidade artificial sendo gerada pela rotação. Força centrífuga e gravidade. A rotação do anel criaria uma força centrífuga que simula a gravidade da Terra. Quanto mais rápido o anel gira, maior seria a gravidade artificial dentro dele. Ambiente habitável. Dentro do anel, a estação teria superfícies habitáveis com áreas para agricultura, moradia, trabalho e até águas simuladas. Cada anel teria enormes áreas abertas com solos férteis para o cultivo de alimentos e fontes de água para sustentar uma grande população. Refrigeração e controle ambiental. A estação também precisaria de um sistema sofisticado de controle ambiental, incluindo temperatura e purificação de ar para manter as condições ideais de vida. Implicações para a engenharia. Construir uma estrutura como o Anel de O'Neill implicaria uma série de desafios tecnológicos e de engenharia que teriam que ser superados para torná-la viável. Construção em ambiente espacial. Criar uma estrutura tão grande no espaço exigiria materiais leves e resistentes, além de um método eficaz de montagem no espaço. Desafios de construção. O transporte e a montagem de uma estação desse tamanho exigiriam ferramentas automatizadas, robôs espaciais e talvez até uma infraestrutura de construção em órbita, como a extração de materiais da Lua ou de asteroides. Energia necessária. Para sustentar uma colônia espacial desse porte, seria necessária uma grande quantidade de energia. Isso incluiria o uso de energia solar, já que o anel estaria em órbita ao redor do Sol. Grandes painéis solares seriam posicionados ao redor da estação para garantir a energia necessária para todas as operações. Defesa contra a radiação cósmica. Uma grande preocupação em ambientes espaciais é a radiação cósmica, que pode ser prejudicial à saúde humana. Criar materiais capazes de proteger os habitantes da estação dessa radiação seria um dos maiores desafios. Viabilidade e futuro. Embora o conceito de O'Neill seja uma visão futurista, ele oferece uma ideia empolgante para o futuro da colonização espacial. Tecnologias necessárias. Para que um projeto como o Anel de O'Neill seja possível, precisaríamos de avanços em várias áreas da tecnologia, como geração de energia solar em grande escala, engenharia de materiais ultra-resistentes e leves, robótica e automação espacial, técnicas de construção em órbita e transporte espacial eficiente, potencial para a colonização de outros planetas. O Anel de O'Neill poderia ser um pioneiro no uso do espaço para a habitação humana, servindo como um modelo para futuras estações espaciais ou colônias em planetas mais distantes, como Marte ou luas de Júpiter. O Anel de O'Neill é um conceito radical, mas ele representa a visão de um futuro espacial onde a engenharia humana pode construir habitats artificiais que permitem a expansão da civilização para além dos limites da Terra. Embora existam grandes desafios pela frente, a ideia de criar uma estação espacial habitável nos dá um vislumbre de um futuro no qual a humanidade pode viver, trabalhar e prosperar no espaço. Megaestruturas no Sistema Solar. O estacionamento de Marte. O que seria o estacionamento de Marte? O conceito de estacionamento de Marte é a ideia de construir grandes megaestruturas no planeta vermelho para abrigar colônias humanas e facilitar viagens interplanetárias. Em vez de depender da Terra como base de operações, Marte se tornaria um ponto estratégico para uma civilização interplanetária. Objetivos principais: habitat pressurizado. Criar grandes áreas habitáveis em Marte, com estruturas pressurizadas que proporcionem ar respirável e proteção contra as condições adversas do planeta. Fazendas em estufas. Desenvolver fazendas em estufas que possam produzir alimentos e fornecer recursos essenciais para os colonos em Marte. Mineração e extração de recursos. Usar as vastas reservas de recursos naturais de Marte, como água congelada, minerais e gás metano, para fornecer recursos à Terra e outros postos avançados no espaço. Objetivos: como criar infraestruturas em Marte. Construir megaestruturas no ambiente de Marte seria um dos maiores desafios da engenharia espacial. Alguns dos principais objetivos incluem: habitat pressurizado. Para sustentar a vida em Marte, habitats pressurizados seriam necessários para garantir uma pressão atmosférica e oxigênio adequados. Isso poderia ser feito com cúpulas ou domos de materiais extremamente resistentes. Essas estruturas precisariam ser hermeticamente fechadas para evitar a fuga de ar e proteger os habitantes da radiação solar e da temperatura extrema de Marte. Fazendas em estufas. Fazendas hidroponicas ou em estufas poderiam ser instaladas para cultivar alimentos sem a necessidade de solo, aproveitando luzes artificiais e sistemas avançados de irrigação. A produção de alimentos seria crucial para uma colônia autossustentável. Mineração e extração de recursos.
Marte possui grandes depósitos de minerais e gelo que poderiam ser extraídos para alimentar as colônias e até ser exportados para outros planetas ou para a Terra, como gás metano para combustível. A extração de água congelada é essencial para fornecer água potável e oxigênio. Implicações para a engenharia. A construção de megaestruturas em Marte enfrenta uma série de desafios técnicos, como as condições ambientais adversas, a baixa gravidade e a radiação cósmica. Vamos explorar algumas das maiores dificuldades. Radiação solar. A ausência de um campo magnético em Marte significa que o planeta não possui a proteção contra a radiação solar que a Terra tem. Para proteger as colônias e a infraestrutura, seria necessário criar escudos de radiação, possivelmente subterrâneos ou com materiais que absorvem radiação. Baixa gravidade. Marte tem cerca de 38% da gravidade da Terra, o que apresenta desafios para a construção e o funcionamento de sistemas. A baixa gravidade pode afetar a saúde humana a longo prazo e tornar a engenharia estrutural mais complexa. Túneis subterrâneos. Construir habitats subterrâneos pode ser uma solução para proteger os colonos da radiação solar. Marte possui uma grande quantidade de túneis naturais, formados por antigas atividades vulcânicas, que poderiam ser usados para construir bases subterrâneas. Colônias autossustentáveis. Criar sistemas fechados que possibilitem a reciclagem de ar, água e resíduos seria essencial para reduzir a dependência de recursos da Terra. Isso incluiria tecnologias como sistemas de geração de energia solar, bioreatores de oxigênio e filtros de purificação de água. Futuro da colonização espacial. A colonização de Marte não seria um processo rápido nem fácil, mas poderia representar o primeiro passo para a humanidade expandir-se para o sistema solar. Algumas das considerações e tecnologias necessárias para tornar Marte um habitat viável incluem: tecnologia de propulsão avançada. Para enviar grandes quantidades de material de construção e seres humanos para Marte, seria necessário um grande avanço em tecnologias de propulsão, como motores a propulsão nuclear ou sistemas de lançamento reutilizáveis. Integração com outras colônias no sistema solar. Mars poderia se tornar um ponto de apoio para futuras missões a Júpiter, Saturno ou outros planetas. As colônias em Marte poderiam trocar recursos com outras colônias espaciais em luas de Júpiter ou em asteroides, estabelecendo uma rede interplanetária. Sustentabilidade a longo prazo. A autossustentação seria a chave para o sucesso de uma colônia marciana. Isso incluiria sistemas de energia renováveis, principalmente energia solar, técnicas avançadas de reciclagem e produção local de alimentos. Com essas tecnologias, as colônias poderiam se expandir sem depender da Terra. A colonização de Marte e a criação de megaestruturas como o estacionamento de Marte são conceitos que parecem futuristas, mas estão se tornando cada vez mais viáveis à medida que a tecnologia espacial avança. Embora existam desafios gigantescos pela frente, a ideia de transformar Marte em um ponto estratégico no sistema solar abre novas possibilidades para a exploração espacial e o futuro da humanidade. Vamos continuar a explorar como a engenharia pode transformar esses conceitos em realidade. A megaestrutura do buraco negro, Hawking Série. O que é a Hawking Série? A Hawking Série é uma teoria futurista que sugere a construção de uma megaestrutura ao redor de um buraco negro, projetada para coletar energia a partir de sua intensa gravidade e radiação. Esse conceito é inspirado no trabalho do físico Stephen Hawking, que teorizou a existência da radiação de Hawking, uma forma de radiação que emana dos buracos negros devido a flutuações quânticas no espaço-tempo. Objetivo: aproveitar essa radiação e a energia gravitacional do buraco negro para gerar energia em uma escala colossal, talvez capaz de alimentar toda uma civilização avançada. A Hawking Série seria uma estrutura imensa, projetada para cercar o buraco negro e capturar toda essa energia. Como funcionaria a Hawking Série? A Hawking Série seria construída para aproveitar a radiação de Hawking, uma forma de energia gerada perto do horizonte de eventos do buraco negro. Radiação de Hawking. A teoria sugere que, devido a flutuações quânticas, partículas e antipartículas são constantemente criadas e destruídas perto do horizonte de eventos. Algumas dessas partículas escapam do buraco negro como radiação. A Hawking Série funcionaria como um coletor de energia, capturando essa radiação e convertendo-a em energia utilizável. Estrutura necessária. Para coletar toda essa energia, a Hawking Série precisaria ser uma estrutura massiva, provavelmente construída com materiais superresistentes para suportar a grande gravidade ao redor de um buraco negro. Essa estrutura seria provavelmente uma rede de satélites ou painéis solares que poderiam se organizar ao redor do buraco negro. Implicações para a engenharia. A construção de uma Hawking Série implicaria desafios imensos, principalmente devido às condições extremas ao redor de um buraco negro. Controle da gravidade extrema. A intensa gravidade perto de um buraco negro representaria um dos maiores desafios.
Qualquer estrutura construída precisaria ser capaz de suportar forças gravitacionais colossais e resistir ao estiramento causado pelas diferenças de atração gravitacional, efeito de Tidal forces. Além disso, a estrutura precisaria ser projetada para estabilizar seu funcionamento em um ambiente de intensa radiação e distúrbios quânticos. Segurança e sustentabilidade. Proteção contra a radiação. O buraco negro emite radiação extremamente forte, o que pode danificar qualquer tecnologia de coleta de energia. A Hawking série teria que ser equipada com escudos de radiação e sistemas de autoproteção. Sustentabilidade. A estrutura precisaria ser autossustentável, sendo capaz de reparar-se com materiais disponíveis localmente ou com sistemas de reciclagem de energia para garantir uma produção contínua de energia a longo prazo. Teoria e viabilidade. Embora o conceito de uma Hawking série seja fascinante, ele ainda está longe de ser uma possibilidade prática. A física atual e seus limites. A teoria por trás da Hawking série, especialmente a radiação de Hawking, está relacionada a conceitos extremamente avançados da mecânica quântica e relatividade geral. Embora a radiação de Hawking tenha sido teorizada, ela ainda não foi observada diretamente, o que torna a construção de uma estrutura em torno disso altamente teórica. Além disso, a engenharia necessária para construir uma estrutura que poderia operar em um ambiente tão extremo está além das capacidades atuais de materiais, tecnologia espacial e energia. Desafios técnicos e de escalabilidade. Construir uma estrutura dessa magnitude exigiria não só tecnologia avançada, mas também recursos imensos, como materiais resistentes, fontes de energia alternativas e técnicas de navegação espacial para posicionar os componentes da Hawking série em torno de um buraco negro. A Hawking série é uma das ideias mais impressionantes quando se trata de megaestruturas espaciais, aproveitando a energia dos buracos negros de forma teórica. Embora, no momento, seja uma ideia extremamente futurista, ela representa o potencial ilimitado que a engenharia poderia alcançar, utilizando as forças mais poderosas e misteriosas do universo para impulsionar uma civilização intergaláctica. A máquina do tempo, a construção de um buraco de minhoca. O que é um buraco de minhoca? Um buraco de minhoca é uma solução teórica das equações da relatividade geral de Einstein que descreve atalhos no espaço-tempo. Essencialmente, um buraco de minhoca é uma passagem que conecta dois pontos distantes no universo, permitindo que se viaje de um ponto a outro sem percorrer toda a distância no espaço. Viagens no tempo e teletransporte. Além de conectar diferentes regiões do espaço, buracos de minhoca poderiam, teoricamente, conectar diferentes momentos no tempo. Ou seja, ao viajar através de um buraco de minhoca, seria possível não apenas atravessar grandes distâncias no espaço, mas também viajar para o passado ou para o futuro, permitindo a viagem no tempo e até o teletransporte instantâneo de matéria. Teoria e engenharia. Como construir um buraco de minhoca? Embora os buracos de minhoca sejam fascinantes e ofereçam potencial para viagens no tempo e no espaço, a engenharia para construir um buraco de minhoca ainda está no campo da ficção científica, devido aos desafios técnicos extremos. Energia exótica. Para estabilizar um buraco de minhoca e permitir a passagem de matéria sem que ele colapse, seria necessário usar uma forma de energia exótica, que possua propriedades de pressão negativa. Essa energia exótica criaria as condições necessárias para manter a boca do buraco de minhoca aberta, evitando que ela se feche instantaneamente devido à gravidade extrema. Tecnologia e controle do espaço-tempo. Controlar o espaço-tempo e gerar a quantidade necessária de energia exótica exigiria tecnologias muito além da nossa compreensão atual. A manipulação da gravidade e do tempo em escalas tão grandes colocaria em risco as leis fundamentais da física, o que torna a ideia ainda altamente teórica. Implicações para a engenharia. Construir um buraco de minhoca teria desafios incomparáveis. Alguns dos principais obstáculos incluem: energia exótica. Criar e controlar energia negativa é um dos maiores desafios. Não sabemos ainda como gerar ou armazenar tal energia, e isso exigiria inovações tecnológicas que nem podemos imaginar. Segurança e estabilidade. Um buraco de minhoca está sujeito a distúrbios imensos no espaço-tempo. Controlar a estabilidade de uma estrutura tão poderosa poderia causar danos incalculáveis ao universo ao nosso redor, tornando sua construção e uso extremamente arriscados. Viagens interdimensionais. Buracos de minhoca poderiam teoricamente abrir portas para universos paralelos ou dimensões alternativas, mas isso levanta questões sobre os impactos de interagir com outras realidades. Engenharia para controlar o clima. A Terra como uma esfera controlada. O que seria uma esfera controlada de clima? Uma esfera controlada de clima é a ideia de construir uma megaestrutura geotécnica que envolveria a Terra ou partes dela, com o objetivo de controlar e regulamentar seu clima. Essa estrutura permitiria a modulação global de temperatura, o controle dos padrões meteorológicos e até a prevenção de desastres naturais, como furacões e secas extremas. Objetivo: a ideia central é criar uma infraestrutura em grande escala que gerencia a energia solar e outros fatores climáticos, permitindo temperaturas estáveis e a manutenção de condições habitáveis na Terra, mesmo diante das mudanças climáticas. Como funcionaria?
Uma esfera controlada de clima exigiria o uso de tecnologias avançadas para regular o clima global de forma eficaz. Algumas das principais estratégias incluem reflexores solares. Uma das propostas mais viáveis seria o uso de espelhos espaciais ou satélites reflexivos para refletir parte da radiação solar e diminuir o aquecimento global. Esses reflexores poderiam ser posicionados em órbita geossíncrona para atuar como um bloqueio parcial da radiação solar excessiva. Coleta de carbono. Tecnologias de captura e armazenamento de carbono, CAC, seriam fundamentais para remover o CO2 da atmosfera e reduzir o efeito estufa. Essas tecnologias poderiam ser aplicadas em grande escala, tanto no nível terrestre quanto em instalações espaciais, para equilibrar as emissões de carbono. Modulação de eventos climáticos. Sistemas de controle climático poderiam ser usados para regular a precipitação, distribuindo chuvas artificiais ou usando tecnologias de semeadura de nuvens para prevenir secas em regiões específicas. A modulação de padrões meteorológicos também poderia incluir o controle de temperaturas extremas, como ondas de calor e frio. Implicações para a engenharia. A construção de uma esfera controlada de clima teria enormes desafios e implicações para a engenharia, desde a produção de energia sustentável até a proteção ambiental. Desafios de escala e custo. A magnitude dessa megaestrutura seria monumental, e os custos de construção e manutenção seriam astronômicos. A coordenação global para um projeto dessa natureza seria um desafio logístico imenso. Proteção da biodiversidade. A manipulação do clima global deve ser feita com cautela para evitar distorções nos ecossistemas naturais. Embora o controle climático possa evitar catástrofes, a biodiversidade precisa ser preservada, e qualquer alteração no clima pode impactar as espécies e os habitats naturais. Impactos ambientais inesperados. Interferir em larga escala no clima pode gerar efeitos colaterais indesejados, como alterações imprevistas nos padrões de precipitação, radiação solar ou correntes oceânicas, que podem afetar os ecossistemas de maneiras imprevisíveis. As megaestruturas de controle climático oferecem uma visão de um futuro onde a engenharia pode ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas de maneira radical. No entanto, a construção e implementação de algo dessa magnitude exigem não apenas uma enorme inovação tecnológica, mas também uma reflexão profunda sobre os impactos ecológicos e éticos de modificar o clima global. Ao longo deste vídeo, exploramos algumas das megaestruturas mais impressionantes que poderiam transformar nosso entendimento sobre o universo e o futuro da humanidade. Desde a esfera de Dyson, que poderia capturar toda a energia de uma estrela, até a ideia de construir um buraco de minhoca para viagens no tempo, passando pela criação de megaestruturas em Marte e até a engenharia de controle climático global. Cada uma dessas ideias nos desafia a imaginar um futuro além dos limites da nossa realidade atual, mostrando o incrível potencial da engenharia para resolver problemas cósmicos, ambientais e existenciais. Agora queremos saber de você, qual dessas ideias você acha mais fascinante? Você acredita que alguma delas pode realmente se tornar realidade no futuro? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e participe da conversa. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar suas opiniões. E, se tiver sugestões para novos temas sobre engenharia interplanetária, futuro das megaestruturas ou tecnologias para o futuro da humanidade, deixe-nos saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando mais vídeos fascinantes sobre o futuro da ciência e tecnologia. Até a próxima!